Olá, estudantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Marcos. Queria desejar um 2022 abençoado para você e a sua família. Também eu queria informar que durante esse mês de janeiro nós demos uma pausa nas gravações das nossas aulas da EBD, mas para que você não fique sem estudar a Bíblia durante esse mês, nós separamos 4 lições ali no livro de Gênesis, lições essas que nós já estudamos aqui em nossa EBD online. Então, por que nós escolhemos o livro do Gênesis para reprisar? Porque se Deus permitir, em fevereiro nós vamos retomar os estudos da Bíblia, dessa vez no livro de Êxodo. Então você vai relembrar algumas lições em Gênesis, já se preparando, já fazendo um aquecimento para quando começarmos então as novas lições em Êxodo lá em fevereiro. Então até lá, espero que você tenha bons estudos, consiga relembrar os conteúdos em Gênesis e se Deus quiser, estaremos juntos a partir de fevereiro. Que Deus nos abençoe e até lá. Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos começar nosso estudo de hoje e saímos lá do livro de Apocalipse, viemos para o primeiro livro, o livro de Gênesis, né? Hoje estamos aqui com o professor Moacir, eu estou aqui no apoio, mas o professor Moacir que vai estar direcionando a nossa aula e aqui eu vou estar batendo uma bola com ele. Você que está em casa, que está nos acompanhando pelo YouTube, pode enviar suas perguntas, seus comentários, nós vamos ter alguns momentos, nós vamos ler, e você que está aqui no templo também pode anotar num papel durante a aula, se você quiser apresentar algum comentário, fazer alguma pergunta. É um livro bem desafiador também, e às vezes até polêmico, mas muito importante para a gente entender a mensagem bíblica, né? Fundamentos ali. O livro do Gênesis é o livro das origens, então muitas coisas nós entendemos a partir da sua leitura. E eu queria começar orando, e após nós vamos fazer a leitura do texto base da nossa lição, que é Gênesis 1:31. O tema de hoje será a criação do universo, que está baseado no capítulo 1 de Gênesis. Então você já vai tomando sua Bíblia aí. Se você tiver a revista, pode já também abrindo na primeira lição, a lição 1. Nós vamos estar disponibilizando os slides também para os irmãos facilitarem na compreensão do nosso estudo. Então vamos orar. Nós agradecemos, Senhor, por essa manhã, por mais um tempo que nós vamos estudar a Tua Palavra, começando agora no livro de Gênesis. Pedimos que Teu Espírito Santo possa conduzir esse estudo, as lições que nós teremos ao longo desse novo trimestre, nesse início de ano, que o Senhor venha nos conduzir, muito mais do que curiosidades, informações, que a Tua Palavra venha nos formar. Nós aprendemos no Gênesis que tudo que existe, o universo, foi formado pelo poder da Tua Palavra. Então a Tua Palavra é poderosa, é por isso que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como Jesus mesmo disse ali na tentação no deserto. Que a Tua Palavra seja suficiente para nós, venha suprir as nossas necessidades hoje, venha nos confortar, nos consolar, nos confrontar também, venha nos edificar como igreja. Nós pedimos a Tua direção para o estudo de hoje. Agradeço pela vida do irmão Moacir, que vai estar na condução desse estudo, a vida de cada pessoa que está aqui presente, dos que estão assistindo em casa, do pessoal que está trabalhando aqui na técnica. Nós louvamos o Teu nome por cada um dos Teus servos e servas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura do nosso texto base, nosso texto áureo, que está lá em Gênesis 1:31. Portanto, o último verso do capítulo 1. Diz assim: E assim aconteceu, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Os irmãos que estão aqui no templo, os que estão em casa. Nós estamos iniciando esse bimestre com esse tema, né, de Gênesis. Nós saímos do Apocalipse, como disse muito bem o pastor. E é interessante que Gênesis, eu acho assim, muito semelhante a Apocalipse, né? Então, né, em questões de curiosidades e polêmicas, não é tão diferente assim, né? Eu acho que é muito casado, assim.
E nessa manhã eu quero assim, incitar os irmãos a lerem mais, estudarem mais a Bíblia, estudar o livro de Gênesis, né? Porque é muito gostoso, é muito bom, né? Então o nosso objetivo principal aqui talvez seja isso, fazer com que os irmãos leiam mais, busquem mais, que o conhecimento seja aumentado, né? Que a gente possa sair de um patamar e ir para um outro nível, né? Então espero que nós possamos contribuir, né, para isso. E nesse estudo de hoje nós vamos falar da criação do universo, né? Tem algumas perguntas que eu queria começar, né? Que talvez o irmão esteja pensando, né? Será que os relatos de Gênesis são fatos ou será que é mitos? Algumas pessoas acreditam que é mito, né? Eu penso que é uma narrativa poética. Será que é isso mesmo, né? Será que, até que ponto o naturalismo evolutivo, ou essa teoria da evolução, influencia nessa questão da Gênesis, né? Qual é a nossa postura nesse sentido, em relação à evolução? É correta ou não? Então são algumas indagações assim. Quer ver uma que é mais, que eu deixei ela para aquela pergunta bomba, né? Afinal, depois, não sei se a gente vai conseguir responder essas perguntas, né? Mas pelo menos incitar os irmãos a buscarem mais esses conhecimentos, né? E a última aqui eu coloquei aqui, né? E os dinossauros, né? Onde que entram os dinossauros nessa história aí, né? Na Gênesis, né? Será que existiram mesmo? Como é que fica isso? Então, espero que os irmãos estejam atentos, né, à nossa aula hoje. E não é que nós vamos responder essas perguntas, né? Mas eu quero incitar os irmãos a estar pensando sobre isso. Ok? Bom, só que eu gostaria de ler o capítulo, né? Eu estava pensando em relação ao tempo, não sei se vai dar tempo, porque é muita coisa para falar. Eu lembrei muito do irmão Marcos Brito, né, que são páginas e páginas, né, de estudo, né, e aí para falar numa escola, né, dominical, então não dá. Mas nós não vamos deixar de ler, né, o texto principal, que é o primeiro capítulo de Gênesis. O legal de começar por Gênesis, né, que a maioria das pessoas quando resolve falar, o ano que vem eu vou ler a Bíblia, né, passa o ano, aí começa em Gênesis, né, e às vezes não sai de Gênesis, né, aí não continua a ler a Bíblia, né, mas é interessante você começar a ler a Bíblia, mas já fazendo reflexões em relação a isso. Então vamos ler? Vou começar aqui, a versão que eu estou lendo é a NAA de 2017, então pode ser que alguma coisa esteja um pouco diferente, certo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relvas e ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que
haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares. Na terra se multiplicam as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Bom, o texto é um pouco longo, mas a gente não pode deixar de ler. E aí eu já começo com aquela pergunta: será que é mito? Né? Será que é um texto poético? Será que é literal esse texto, né? Pastor, assim, começar alguns comentários. Não precisa responder agora. Pergunta bomba, né? Já é uma pergunta bomba. Os irmãos, quando a gente nos deparamos com essas expressões, né? Mito, vem da mitologia, que é uma forma de conhecimento, né? Quando a gente estuda a teoria do conhecimento, a gente sabe que lá na Grécia Antiga, a mitologia era uma forma de explicar os fenômenos, né, que existiam no mundo, na natureza. E então as pessoas passaram muito tempo dando explicações mitológicas para os fenômenos, né? A chuva é o resultado da ação de um Deus, né? A desordem também, o caos é resultado da maldição dos deuses. Então tudo basicamente partia de fenômenos e seres, né, fantásticos, sobrenaturais. E depois a gente vai ter também o desenvolvimento do conhecimento chamado senso comum, né, que é aquele passado de gerações, e posteriormente surge a filosofia, né, com respostas mais racionais, mais lógicas, e por fim a filosofia dá à luz à ciência. Mas a gente sabe que na história houveram pessoas estudiosas da Bíblia que, na tradição cristã, pelo menos nos primeiros milênios, os primeiros séculos da igreja, por exemplo, os pais da igreja, os próprios apóstolos, eles interpretam e entendem Gênesis de 1 a 11 como história literal mesmo, embora tenha esse traço poético. Mas aí depois de um período, já a partir da modernidade,
pessoas a partir da igreja começaram a questionar, né, a veracidade de Gênesis, interpretando como um mito, né, como principalmente os teólogos liberais começaram a dizer, não, Gênesis é uma história mitológica, né? O dilúvio é um mito, por exemplo, o mito do dilúvio. Então, as linhas foram sendo apresentadas, uns entendendo como mitologia, mas a grande tradição cristã, né, da história da igreja afirma que o Gênesis ele de fato aconteceu, né? Agora, uma dificuldade, por exemplo, quando a gente se depara com os 6 dias, né, criacionais, se esses 6 dias são 6 dias literalmente ou são épocas, né? Há uma grande discussão sobre se é um tempo cronológico, mas aqueles que acreditam que é história mesmo literal entendem como dias literais, né? Dias literais de 24 horas, então entendem como uma história corrente. Uma coisa importante para a gente entender, para a gente compreender o contexto de Gênesis, é que Moisés é quem está proferindo essas palavras, né, a partir do que Deus revelou para ele. E qual é o contexto? Ele está falando para o povo no deserto, um povo que saiu da onde? De uma terra que era assim, repleta de deuses, né, e as divindades egípcias estavam ali sendo apresentadas, né, cultuadas pelos egípcios. Então Moisés está dizendo assim, olha, o Deus que tirou vocês com mão forte do Egito, ele é o criador dos céus e da terra. Eles precisavam de uma referência, né, para saber como é que as coisas aconteceram. E entender Gênesis é entender também a grande história da salvação, né? Se a gente pensar na história da salvação como 4 grandes atos: criação, queda, redenção e restauração. Se a gente não entender Gênesis, a gente não entende, por exemplo, por que Jesus veio, né? Assim, Jesus veio fazer o que aqui? Então, assim, para Deus, né, se tornar gente, vir a esse mundo e morrer daquela forma, alguma coisa muito séria aconteceu no universo. E Gênesis vai nos ensinar isso. E talvez o grande problema do naturalismo evolucionista é isso, tentar tirar o crédito dessa narrativa, né? É esse o grande problema do naturalismo. E a gente bem sabe que esse pessoal, a partir de Darwin ali, grande parte eram até satanistas declarados, né? E esse pessoal que começou essa teoria que vai tirar todo o crédito dessa palavra, né? Mas nós vamos chegar na evolução daqui a pouco, né? Vamos devagar aí. Bom, o pastor até adiantou algumas coisas que eu iria estar falando aqui, né? Mas é bom que a gente vai voltando, né? A gente vai fazendo essa... né? Bom, e uma das coisas que o pastor adiantou é que nós temos que pensar ao ler Gênesis que o autor dessa narrativa é Moisés, né? É claro que algumas partes ali, por exemplo, mas quem que narrou? Se foi Moisés, quem que narrou a morte de Moisés? Acredito que foi Josué, né? Que continuou a narrativa ali, mas assim, historicamente, né, na tradição, Moisés escreveu, né? E talvez ali, e aí, mas como? Escreveu isso aí de que forma? Primeiro que Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus, né? Ao subir ao monte ali, né? Deus falava com ele. Quando ele voltava, descia do monte, o rosto dele estava resplandecido. Imagina isso, né? Eu fico imaginando o que Moisés deve ter visto, o que Deus mostrou para ele, né? Eu fico imaginando talvez um cinema, né? Uma coisa a gente pensa assim, o máximo talvez é 8D, né? Mas eu não sei nem que D que Deus mostrou para ele. Toda essa história para Moisés. E Moisés, ele viu tudo isso na perspectiva de um pastor nômade. Imagina um pastor nômade, né? Que começou vamos pensar lá na sarça, né? Ele estava pastoreando ali, e aí Deus já começa a falar com ele. Um pastor vendo toda a plenitude de uma criação, imagina. Então, aí ele faz uma narrativa, mas para quem? Para aquele povo que tinha acabado de sair do Egito. Um povo idólatra, né? Estava 400 anos escravos no Egito.
um povo que Deus era o Deus Ra, né, o Deus Sol, né, que tinha a deusa Lua e vários deuses que eram miscigenados ali de animais com humanos, né? O próprio faraó era o filho de Deus na terra. As outras pessoas, então, não eram filho de Deus. Então, a gente tem que pensar ao ler Gênesis e o Pentateuco inteiro, né, que são os 5 primeiros livros ali, nessa perspectiva de Moisés instruindo aquele povo. Isso aqui não foi da noite para o dia, né? Foram 40 anos ali no deserto, né? Eles andando ali, 40 anos, e provavelmente diz que ele escreveu Gênesis bem no final, antes de entrar ali no Canaã. Falou, ó, tanto o povo de Egito que vocês saíram, eles acreditam nessas coisas, e vocês vão entrar numa nova terra em que tem gente ali que acredita nessas coisas. Só que agora, no princípio, né, que o livro aqui de Gênesis começa assim, no princípio, né, no princípio aconteceu isso. Deus é o Criador, né? E aí ele fez existir do nada, né? Então, no hebraico, essa palavra aí, no princípio, que é a primeira aí, é Bereshit, né? Que significa no começo, isso no hebraico. E eu estava vendo o Luiz Saião, né? Ele entende muito de hebraico, né? Parece que ele é até um tradutor, né? Ele estava falando que esse termo aí é um... Como é que fala? É um advérbio. E é engraçado que, assim, eu como estudante da língua portuguesa, né? E de línguas, né? Um advérbio no começo de uma oração, para nós, por exemplo, os portugueses, é quase que um insulto você começar uma oração com um advérbio, né? Tipo assim, ó, primeiramente, certamente, por quê? Que é um insulto às vezes, porque você meio que impõe o que você quer falar quando você inicia uma oração com um advérbio, né? Só que aqui, esse aqui no princípio, conforme o Luiz Saião estava explicando, é como se Moisés estivesse falando assim, ó, primeiramente, Deus criou os céus e a terra. Então, tipo, cala a boca todo mundo, né, pastor? Cala a boca todo mundo, que é isso e pronto. E aí não interessa, às vezes você vai pensar, mas quem que criou Deus? Não interessa. Não interessa, mas não é o Deus Sol, o Deus lá do Egito, não é o Deus Ra? Interessa, primeiramente. Então, assim, mais ou menos esse lá no hebraico significa isso, é um advérbio, esse no princípio aqui, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas está começando uma historinha, uma narrativa, mas isso aqui tem um sentido importante, né? Então, os Bereshit no começo, e aí tem o Bara Elohim, criou Deus, né? O verbo bara criou, e Deus, Elohim aqui, é o Deus Todo-Poderoso, né? Porque depois Deus vai chamar Deus de Yahvé, né? Que já tem uma intimidade maior. Porque aqui o Deus Todo-Poderoso, até os outros povos chamavam Deus de Todo-Poderoso, né? Então, mas quem que criou? Né? Então, para qualquer povo, foi Elohim, né? Agora, o Yahvé já é o Deus de Israel, Deus do povo de Israel. A gente vai ver lá quantos nomes tem Yahvé, né? Que, assim, não vou entrar nesse detalhe agora. Então, mas o que a gente tem que entender? Que Moisés, ele queria ser ouvido, né? Ele queria ser ouvido. E ele estava contando essa narrativa para aquele povo ali. E tinha que ser entendido. E era uma visão de um pastor nômade. É claro que durante 40 anos Moisés também, ele era um nobre. Todo o conhecimento ali que ele adquiriu no Egito, isso não pode ser descartado. Ele tinha um documento de legislador, eu creio que ele tinha conhecimento de astronomia e tantas outras coisas, né? Mas naquele momento ali, ele era um pastor. Estava sendo trabalhado, e aí é uma visão de um pastor. Pastor, quer fazer alguma consideração nesse sentido? Não, tranquilo aqui, vamos seguindo. Vamos seguir?
Bom, o próximo slide aí que eu coloquei, o pastor também já adiantou essa questão, que no mundo cristão, né, como os cristãos interpretam Gênesis? No mundo cristão, tem pelo menos 3 linhas mais fortes, né? Que é a modernista. Qual que é a linha modernista de entender Gênesis, né? Eles pensam assim, os modernistas. Aí vai pensando se você é um desses aí, tá? Se você está num desses aí. O modernista, ele não acredita totalmente na Bíblia, né? Então, ele acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Mas ele não acredita, é mais ou menos aquilo que convém. E aí ele tenta que a ciência fala mais alto do que a palavra. Então, esses modernistas, você vai encontrar muitas pessoas que pensam assim. Aí, já os chamados ortodoxos são os literais e os alegóricos. Os literais são aqueles que acreditam na Bíblia, aquilo que está escrito e pronto. Por exemplo, os dias. Foram 6 dias que Deus criou, então foi um dia, 24 horas. Entendeu? Literal. Eu lembro da minha sogra, né? A minha sogra, eu penso que ela é bem literal, né, minha sogra, porque há um tempo atrás tinha saído uma notícia no jornal que os cientistas tinham descoberto que o Mar Vermelho, durante uma época do ano, o vento sopra e a água baixa, e aí fica uma bolsa de areia. Então aconteceu um fenômeno natural, geográfico, que eles atravessaram o Mar Vermelho com 5 centímetros de água, né? Então não foi um milagre. Então eles questionam na Bíblia, né? Aí minha sogra me chamou e falou: Moacir, o cientista, né, pode até pensar nisso. Eles atravessaram, né, com 5 ou 7 centímetros de água, né? Mas agora eu quero ver eles provar como é que os soldados do Egito afogaram em 5 centímetros de água. Então ela crê literalmente nos escritos da Bíblia, né? Então são essas pessoas, né, que esse é o literal. Vocês estão entendendo mais ou menos o que estou querendo dizer? Então crê e não quer saber o que falou. E tem o alegórico. O alegórico, ele tenta acoplar os textos às descobertas científicas, né? Aí às vezes eu vou falar de mim, né? Vou colocar minha cara a tapa. Eu sou mais alegórico, mas eu acho que eu sou os 3 em alguns momentos. Eu sou literal, porque tem que ser literal, mas eu sou alegórico. E tem alguns textos da Bíblia que tem hora que eu falo, não. Por exemplo, quando eu vou em Paulo, e Paulo dá a opinião dele, ele fala: para mim não tem que casar, para mim você tem que ficar solto. Para mim aquilo é uma opinião de Paulo. Entendeu? Então, quase que eu entro naquele modernista, infelizmente, né? Tipo assim, de falar que tudo que está escrito aqui eu vou considerar como palavra de Deus, porque tem hora que eu vejo que é a palavra do Paulo. Entendeu? Assim, então, não que eu queria entrar nessa questão, né, pastor? Mas eu penso que eu sou mais alegórico, porque conforme a gente vai estudando a ciência, a gente vai descobrindo a grandeza de Deus. Mas eu não quero induzir ninguém. Eu quero que você já vai pensando aí em que linha você está. Eu só penso também que a gente não pode cair na ignorância, porque me parece que de um tempo para cá, as pessoas que se dizem crente parece que estão ficando mais ignorantes, né? Ignorantes de uma forma que estão virando as costas para algumas coisas que são básicas para o cristianismo. Então nós não podemos pensar assim. Eu tenho gostado muito de uma linha que está surgindo agora, que até a Universidade Mackenzie, eles estão com projetos lá, chamada Design Inteligente, né? Que aí esse design inteligente, eles estão estudando a grandeza da criação de Deus, e aí mostrando que não tem nada de evolução, que Deus desde o início formou coisas assim complexas. Por exemplo, quando você olha para uma célula, né, a complexidade que tem uma célula, é uma metrópole dentro de uma célula, né? Tem os trens ali, né, tem fazendo transporte, tem, como diz, avião, tem as colônias, são coisas assim que só
um ser superior como Deus Altíssimo para criar tais coisas, né? Bom, mas em que linha você se enquadra, né? Será que como eu, talvez, eu sou menos modernista, mas eu sou mais ortodoxo, né? Mas tem hora que... Mas tem gente que é literal e pronto, acabou. E eu acho todas perigosas. Às vezes o alegórico, tem uns alegóricos que eles acreditam demais na evolução. Não que eu sou contra a evolução, mas eu acredito numa evolução adaptativa. Os seres, eles se adaptam, mas não que eles vão mudar. Por exemplo, uma baleia está lá no mar nadando, de repente cria asa e sai voando, né? Isso aí não, que algumas pessoas acreditam nisso. O homem veio do macaco, a gente desde pequeno, lá tem um chimpanzézinho, vai crescendo, vira um gorila, vira o homo sapiens lá, e aí tem um homem. Isso aí não, essa evolução aí é meio maluca, né? Pastor? Ok, muito bem. Essa explicação que o professor Moacir está dando é importante porque a gente, de fato, quando a gente se depara com Gênesis e a própria Bíblia, a gente tem um universo diante de nós. Então, por exemplo, no caso do Gênesis, duas grandes linhas assim que fazem frente é o criacionismo e o evolucionismo. Só que dentro delas tem ramificações. Então, por exemplo, dentro dos criacionistas a gente tem os criacionistas que creem na teoria da Terra jovem, né? Ou seja, o mundo ele possui apenas 6.000 anos. Então, eles acreditam que Gênesis de 1 a 11 é totalmente literal e os dias da criação são sequenciais de 24 horas. Então, da Terra jovem por quê? Porque a Terra, segundo eles acreditam, eles afirmam, ela não tem tantos anos assim, ela tem apenas 6.000 anos. E assim, é interessante que os argumentos são muito fortes assim, deles, né? Já o pessoal criacionista da Terra Antiga, que já acredita que a Terra tem milhões, né, bilhões de anos, e também tem argumentos fortes, né? Então, assim, tem pessoas que se debruçam, né, têm estudado, inclusive, né, as escrituras e trazendo textos, trazendo informações assim, muito interessantes, que nos levam a refletir. E tem agora uma outra ramificação que fala do evoteísmo, né? Que são os que defendem a evolução, mas que acreditam que Deus é quem gerenciou o processo. É uma outra ramificação, tentando compreender as teorias, né, evolutivas, mas dentro da soberania de Deus. Porque assim, quando a gente pensa em mundo acadêmico, o criacionismo ele não é bem visto. O criacionismo ele é muito atacado. Não, isso aí é para o pessoal que é religioso, né? Então, no mundo acadêmico, no mundo científico, pelo menos numa boa parte, ainda se leva muito em consideração o naturalismo, né? Que é uma visão de mundo que tem o evolucionismo como plataforma. Então, para esse ramo, essa linha de interpretação, de entendimento, né, de origem, não é interessante existir um Deus pessoal. Por quê? Porque o naturalismo ele defende que a matéria, né, tudo que existe é a matéria, e o homem ele é senhor de si. Porque se houver um criador, nós temos um grande problema ético e moral. Qual é o grande problema ético e moral? Porque se existir um criador, existe um jeito certo de se viver. Agora, se não existe Deus e tudo que existe é esse mundo físico que a gente conhece, então tudo pode. E o homem é quem vai determinar isso. Então é um problema mais ético, moral, do que em termos de comprovação sobre criação. Porque até mesmo alguns teóricos dizem, pensadores, que muitas das teorias científicas, elas são crenças travestidas de intelectualidade, mas são crenças também. As pessoas estão crendo, eles na verdade, em parte, né, o Doerge, que ele diz que é um teórico holandês, ele diz que um cientista, quando vai começar uma pesquisa, ele parte de uma crença, para depois averiguar se essa crença faz sentido. Então ele está fazendo ciência com base na fé. Só que esse nome, essa ideia não é conveniente, né? Porque, afinal de contas, se fala muito sobre
a neutralidade, né? Essa imparcialidade do cientista, que é um mito também, né? Então, até recentemente o Marcelo Gleiser, que é um brasileiro que ganhou o Templeton, ele, na sua tese que premiou ele, é um cientista, ele diz que Deus é uma possibilidade e que o ateísmo, no caso, seria uma burrice, cientificamente falando. Então, a gente tem um cara que é um estudioso, é um doutor... Então, assim, ateu, graças a Deus. Afirmando que Deus, a existência de Deus é coerente com as leis, né, que a gente observa no universo. E crer que, na verdade, tudo aqui é resultado do acaso, que nós estamos soltos no universo, né, como uma grande confusão organizada, é necessário muito mais fé para isso, né? Então, essas linhas aí são bem conflitantes, mas é necessário a gente estar atento, a gente estar investigando, a gente estar estudando, né? E se tratando de Bíblia, só para fechar essa parte, a gente precisa entender que a gente tem uma mini biblioteca diante da gente. Então, são 66 livros e com estilos literários diferentes. Então, aí em alguns momentos, você precisa entender, interpretar de forma literal. Por exemplo, a cruz não é uma alegoria, a cruz não é uma poesia, a cruz é literal. Agora, Salmos, você não algumas coisas estão ali, é complicado você entender como de forma literal, né? Ali já é um campo de poesia. Então, a gente precisa entender. É por isso que a gente está aqui estudando, para a gente entender os livros, né, que dão base à fé que nós afirmamos, né? Não apenas dizer assim, eu acredito porque sim, né? Por que você acredita? Porque sim, não aquilo que Pedro nos exorta, né? Estejam preparados para responder aqueles que pedem a razão da sua fé. Então, no próprio livro do Apocalipse, a gente teve esses desafios, né? Se você for pegar Apocalipse de 1 a 22 e dizer, por exemplo, que tudo ali é literal, a gente vai ter um problema. Mas também se dissesse de 1 a 22 é alegoria, é problema também. Bom, perfeito. Já o próximo slide aí, por favor. Bom, como tipo literário, é interessante que Moisés, ele pensou para escrever, né, para escrever Gênesis, né? Porque a gente vai perceber ali paralelismo, né? Isso aí às vezes a gente encontra em poesia, né? Ou paralelismo para você explicar uma coisa. Por exemplo, Apocalipse a gente vê muito isso. Por exemplo, em Apocalipse, a mesma história é contada 7 vezes. Então foi algo muito bem pensado, sabe? Assim, a mesma história é contada 7 vezes de formas diferentes. Cada vez que conta a história, você acrescenta alguma coisa ou melhora a história, né? E aqui a gente vai perceber isso, né? Que o Moisés, ele vai, porque ele tinha uma intenção de contar a história. E a gente pode ver que muita gente era analfabeta, então era algo que era oral, né? Era uma tradição oral, passava de pai para filho, né? Talvez essa história pode ter chegado para Moisés, né? Veio contando, a irmã dele acompanhou ele, depois a mãe dele criou ele, né? Então, talvez essa história boa parte dela foi passada. Eu penso na questão de genealogia, né? Foi passada ali de geração em geração. Então, a gente percebe o paralelismo. Então, ali, eu coloquei os 6 dias, né? Olha só o paralelismo aí. Ele faz por blocos também. Vamos ver se eu consigo explicar aqui. Por exemplo, no primeiro dia, Deus separa a luz das trevas. Primeiro dia, né? Haja luz. No segundo dia, Deus, ele separa a água das águas, né? Então ali a criação, a gente vai pensar aí das águas e a atmosfera, né? Depois, no terceiro dia, ele vai separar a terra das águas, e aí vem a vegetação. Bom, até aí. Olha só o paralelismo. Se no primeiro dia Deus separou a luz das trevas e teve o primeiro dia tarde e manhã, né? No quarto dia que Deus vai criar o sol e a lua. Tá vendo? Parece que você vai perceber que há uma volta ali para poder explicar melhor a coisa, né? Então a gente não pode deixar de pensar que existe isso.
Então, e é o quê? Uma forma melhor de explicar alguma coisa. Não, peraí. E aí, às vezes você vai pensar, mas peraí, mas se não tinha sol, como é que teve o sol e lua? Como é que no primeiro dia, como é que é esse negócio? Não vai ser eu que vou explicar isso para vocês, tá? Mas a gente percebe esse paralelismo aí, esses blocos, que aí meio como se fosse uma volta, porque no primeiro dia teve, todos os dias aqui teve tarde e manhã. A gente vai ver esse paralelismo, ó. Todos os dias teve tarde, manhã. Todos os dias Deus achou que foi bom. No último dia Deus vai ver que Deus achou que foi muito bom, né? Na criação do homem e do... Então, olha esse paralelismo aí. Então, uma forma de contar melhor a história, né? Isso é importante, né? E aí vem aquela questão que o pastor falou, né? Que eu creio também, né? E quando eu estava discutindo com o Gabriel, ele também é mais ou menos a mesma linha, né? Que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. A gente vai ver Pedro falando isso. Lá em 2 Pedro 3,8, ele vai falar isso. No Salmo 90 também, né? Também nós vemos isso. E nós temos que entender, também falar, mas então isso é poético. O Salmo é poético, isso é poético. Só que o próprio Jesus Cristo, ele cita, né, a Torá, né, o Pentateuco, ele cita como narrativa, como palavra de verdade. Então, ele vai falar de várias, você vai ver ele falando, igual o pastor mesmo falou, do dilúvio, de várias. Então, aquilo é uma narrativa, então não pode ser algo poético, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Não quero te convencer assim a nada. É claro que o Espírito Santo que vai convencer cada um de nós, né? Bom, é agora que nós vamos entrar no primeiro tópico, pastor. Os primeiros tópicos nós vamos ter que correr, né? Porque isso foi uma introdução. Fazer a leitura aqui de alguns comentários, para a gente passar então para o nosso primeiro tópico. Matheus Viana está dando bom dia aqui. Bom dia, meu irmão. Ele falou que o áudio estava muito grave. Não sei se melhorou, deu uma mexida lá na mesa agora há pouco. O irmão de Orlando está dando bom dia, graça e paz, amada igreja. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, da irmã Cicléia, da sua família. O Luiz Paulo também está dando bom dia aos irmãos, graça e paz do nosso Senhor. Deus abençoe. Bom dia, Luiz. Obrigado pela audiência. O Antônio Castro também está dando bom dia, graça e paz a todos os irmãos em Cristo. Bom dia, Antônio, Deus abençoe a sua vida. Degiane Cruz também, minha esposa, bom dia, igreja, Deus abençoe, minha irmã. O Obed também está dizendo bom dia aos irmãos. Bom dia, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. A Selma Regina também dando bom dia à igreja. Bom dia, minha irmã. A Delmira Almeida também está dando bom dia aqui. Deus abençoe sua vida. A irmã Elis Regina também, graça e paz, irmãos. Professor Marcos Brito, bom dia a todos, todas, graça e paz. Bom dia, professor, está de férias. Deus abençoe sua vida, sua família. A irmã Miriam Bloss, lá de Pacaraima, também está acompanhando a nossa transmissão e dizendo, estamos juntos viajando nas paisagens históricas de Gênesis. Que Deus abençoe meu irmão. O professor Rubivon também aqui, comentando, graça e paz, igreja. Deus abençoe meu irmão. A irmã Jaqueline está dando bom dia e graça e paz à igreja. Deus abençoe. Os irmãos podem também colocar aqui seus comentários, perguntas, né? Então, caso seja possível, a gente responde, né, ao longo do nosso estudo. Então vamos seguir. Bom, o começo dos céus e da terra, né? Os primeiros versículos aí, é interessante que aí eu já falei daquele primeiro bloco ali, né? É interessante a gente ver algumas coisas, né, básicas, que Moisés ali, para aquele povo, ele não estava querendo explicar da onde que veio Deus e explicar sobre a criação do universo. Ele estava mostrando para aquele povo
que o Deus daquele povo não é o Deus do Egito, né? A gente tem que pensar nessa perspectiva, dessa leitura, né? Então, porque às vezes a gente fica querendo arrancar, né, colocar cabelo, tipo tirar cabelo de ovo, né? Não, ali tinha um propósito essa escritura, e era para o povo hebreu, né? Para o povo hebreu. Então, porque aquele povo ia entrar numa nova terra, né? A gente tem que ter, então, por mais que ciência, evolução e literal e tantas pessoas estão tentando, não dá. Por aqui a gente vai ver que talvez um dia Deus vai nos mostrar, mas, né, a gente vai fazendo conjecturas, vai vendo o que será que mais se encaixa aqui, né? Talvez assim, uma das maiores crises, ou talvez uma das primeiras crises para o povo de Israel, professor Moacir, seja o fato de eles estarem acostumados com deuses que eram visíveis, né, que eram palpáveis no Egito, e agora, quem é esse Deus que nos tirou do Egito? E Moisés está dizendo, olha, ele é invisível, e do nada fez todas as coisas. E assim proíbe também, quando ele vai entregar a lei para o povo, lá no Decálogo, nas 10 palavras, que eles não deveriam fazer deuses à imagem de nada que existe na criação. E ele é o Senhor. Então, assim, uma das primeiras coisas que devem ter impactado aquele povo, que passou, não foram 40 dias, não foram 400 dias no Egito, foram 400 anos. 400 anos. Então, a mente deles, embora a fé no Deus de Abraão, Isaac, né, e Jacó estivesse sendo de forma oral transmitida ali para o povo, mas assim, a concorrência era muito grande. Ali o Egito era a sua espiritualidade era materializada. Então, talvez uma das primeiras grandes crises, assim, ao ouvirem Moisés, olha, o Deus que tirou vocês do Egito é o Criador dos céus e da terra, e Ele é um Deus invisível. Foi a primeira, mas como assim, né? Lá tudo era a gente via aqueles deuses com cabeça de gato, com cabeça de lobo, de coiote, e o faraó era um Deus vivo na terra. Como assim? Então, uma das primeiras crises foi essa invisibilidade de Deus, mas não significa não existência, né? E aí ele vai falar, esse é o Deus, o Todo-Poderoso, que é por isso ele vai chamar de Elohim, né? O Todo-Poderoso. Então é nesse Deus que você tem que crer. E é interessante nesses 3 primeiros capítulos aí, né, da criação dos céus e da terra, a gente pode perceber a presença da Trindade. Não que aí vai mostrar, mas a gente vai perceber, olha só, no primeiro versículo, a gente vai ver Deus, o Todo-Poderoso, Elohim, né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Olha no versículo 2. E o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face da terra, sobre a face do abismo. Olha no versículo 3, né? Vou ler aqui. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui é a palavra de Deus. E aí, quando a gente vai lá em João, ele fala, mas como assim? João, no livro do Evangelho de João, né? Fala assim, vamos lá, fala que quem é a palavra? Também. Quem que é a palavra? É Jesus. Embora algumas traduções eles colocam verbo, mas no original o verbo, mas no grego lá, verbo, palavra. Jesus é a palavra. Entendeu? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, né? Então, nós podemos perceber aí a presença da Trindade, que um pouquinho mais para frente nós vamos ver a Trindade de novo. Nesse mesmo capítulo, alguns pensam que é anjo, né? Mas nós vamos ver a Trindade de novo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação total. O Deus, um só, né? Então, nesses primeiros versículos, nesse bloco aí, é interessante a gente pensar nisso aí, né? Bom, no segundo dia, Deus ele vai formatar as águas, né? E vai criar uma abóboda
né? Vai criar vamos pensar assim, atmosferas, e fala assim, separação de água com água, né? Eu lembrei de um episódio, quando eu estava fazendo faculdade, há muito tempo atrás, lá em Uberlândia, Minas, e a gente tinha um professor de filosofia, que ele era padre, né? Aí ele abandonou a batina. E aí a gente ficava assim, professor, mas por quê? Por que você abandonou a batina? E ele falou, porque lê na Bíblia. Mas por quê, professor? Não, porque eu li lá, as pessoas lêem lá que o céu é o firmamento. Aí ele descobriu que o firmamento era o seguinte, eles pensavam que a terra era quadrada e tinha 4 cantos. E a gente vê isso muitas vezes até na Bíblia. 4 cantos com 4 colunas. E o firmamento era como se fosse um teto que colocava nas 4 colunas no telhado, como se fosse um telhado da terra, uma abóbada, né? Já sabe o que é uma abóbada de uma igreja, de uma coisa assim. Então, aí esse senhor, eu esqueci o nome dele, o nosso professor lá, ele falou, não, eu não acredito na Bíblia mais. Eu li lá no Salmo, a gente lê já no começo da Bíblia, fala firmamento. Mas assim, aí é o que eu falei, porque quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós temos que pensar que aqui é uma visão de um pastor, né? Um pastor criador de ovelhas, né? É uma visão humana. Eu fico imaginando, será o que passava na cabeça de Moisés a ver tudo? Para ele era uma abóboda mesmo. E para ele, talvez a terra era quadrada mesmo, porque eu não sei o que Deus mostrou para ele, né? De repente, quando ele fala assim, a terra era sem forma e vazia, havia um abismo, eu fico imaginando o que seria aquele bolo de coisa, né? Que aí nós vamos entrar até na teoria lá, que onde que estava o diabo nesse negócio aí, né? Porque alguns acreditam que o diabo já estaria ali naquele abismo, naquela bagunça lá, e que Deus vem e separa as trevas para lá, né? E junto com o diabo, alguns, né, que até vai começar uma novela agora na Record, que chama Gênesis, não sei se vocês viram os anúncios. Aí já mostrou um monte de meteoro caindo, um anjo, né, que a gente vê que é o diabo, voando assim, né, e aí vê um monte de meteoro caindo nos dinossauros, e os meteoros são os demônios, né, caindo, que no caso assim, então é uma teoria, é uma linha de pensamento, até que para ele já resolve o problema dos dinossauros, né, do capeta e da Gênesis aqui, né, resolve um monte de coisa. E alguns acreditam que está aqui nessa primeira parte aqui, ó, que há um intervalo aí, depois do versículo 3 há um intervalo do abismo, e aí Deus dá um reset aí, começa do zero. Mas isso é uma linha aí. Bom, mas há uma separação das águas com águas. Olha só, a gente pensa aí na criação da atmosfera, um lugar perfeito. Imagina, quem que imaginar que a Terra, a distância dela, se a Terra fosse um pouco mais para frente, a gente não ia sobreviver, porque ia ficar congelado, e se fosse um pouquinho mais perto do Sol, a gente também não ia sobreviver, porque, né? Agora, aqui é uma visão de Moisés, de tudo aquilo que ele estava, daquela perfeição, de tudo que ele estava vendo. Bom, e no terceiro dia, Deus ordena a separação da terra, né, das águas, né, e a gente vê aí que aquela coisa da Pangeia encaixa muito bem aí, né, que a terra era uma massa só ali, né. E já os literais acreditam que a Pangeia aconteceu no dilúvio, assim, a separação da Pangeia, né? Assim, para quem não sabe, a Pangeia, isso na geografia, é uma teoria também de que a Terra era uma só e depois houve umas rupturas das placas tectônicas e aí separou a América do Sul da África, separou, então é como se fosse um quebra-cabeça a Terra, que ela se expandiu e aí os literais, né, muitos literais acreditam que foi no dilúvio. Eu fico assim, né? Mas pode ser, né? Por que não, né? Então, mas aqui no terceiro dia houve a separação da terra da água, né? Tem uma curiosidade aqui. Deus cria a partir do que já havia criado antes. No terceiro dia, no versículo 12. É interessante, depois que Deus cria a terra,
a vida que vem da terra é a partir do que ele já criou, né? Porque o que Deus vai falar lá no versículo 12? Ele vai falar o seguinte, vamos ver aqui. E a terra, não, um pouquinho antes, Deus ordena que a terra produza relva, no 11, ervas e deem semente, e as árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Então aqui, Deus não criou do nada ali, como antes, né? Ali agora a terra que começa a produzir. Deus ordena que a terra produza. Olha só, e daí para frente a gente vai ver isso. Até a criação do homem vai ser a partir da terra, do pó, né? Então é interessante, uma curiosidade para a gente pensar, quando lê Gênesis, né? Pastor, algum comentário? Tem uma pergunta aqui da irmã Elis, mas eu acredito que ela vai ser respondida lá no capítulo 2, que no capítulo 2, falando sobre o recurso literário do paralelismo, né? O capítulo 2 é como se fosse um olhar mais detalhista sobre o sexto dia, né? A formação do homem, que aí ela pergunta o seguinte, a irmã Elis: a criação da mulher foi Adão que pediu ou foi Deus que deu, né? Então, uma pergunta que ela... Mas eu penso que vamos deixar essa pergunta... Eu acho que é a próxima... para cenas do próximo capítulo, porque no 2 é que vai ser um olhar mais detalhista sobre o sexto dia, a formação do homem e, consequentemente, a formação da mulher, né? Então, precisa ver o que saiu lá em casa a respeito disso. Mulher mais perfeita que o homem, né? Algumas coisas assim, sabe? Que foi feito depois. Inclusive é bem interessante esse capítulo 2, quando, né, Moisés ele se detém especificamente sobre a formação, né, da humanidade, né? O homem, e aí vindo depois a mulher sendo criada. Então, aguardem aí para o capítulo 2. Vou deixar essa resposta lá para os professores no capítulo 2. Tá bom, irmã Elis? Bom, vamos partir rapidinho aqui o quarto dia para a gente chegar no sexto dia, né? O quarto dia, Deus cria os luzeiros, né? O sol, a lua, né? E aí eu vou voltar o que eu tinha dito, né? Que esse povo que estava ali, eles acreditavam em quem? No Deus Sol, Ra, e que o faraó era o filho do Deus Sol, né? E a lua na Deus Tote, né? Então, quem que governava? Os astros, né? Os astros, sobre o dia, a noite. E é interessante o tanto que Deus, assim, Moisés vai enfatizar essa questão de todos os dias teve tarde e manhã, né? Dia e noite. Então tipo assim, isso na criação do Deus Todo-Poderoso, e não do Deus Ra, ou do Deus, né? Então é interessante isso, a gente pensar nisso aí na criação do sol e da terra, assim, para regular as estações, os dias. E aqui eu penso eu volto na questão da literalidade dos dias, né? Na minha opinião, Moacir, né, não quero influenciar ninguém, mas eu não creio que foram, assim, pode ter sido 24 horas, mas 24 horas para Deus pode ter sido milhões de anos, um dia para Deus, eu penso assim, sabe? Mas porque não tem como, mas isso não vai tirar a validade da criação, dessa criação, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Deus é o Todo-Poderoso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em pensar assim, né? Nós temos uma dificuldade assim em termos de propósito, né, em relação ao que Moisés tinha em mente, guiado por Deus ao falar para o povo que Deus é o Criador. A gente é muito curioso, né? Assim, a gente fica torcendo para Moisés desse mais detalhes, assim. Mas aí, Moisés, 24 horas, ou esse dia ele é mais assim, num âmbito mais alegórico para eras, né, para épocas, né? Então é muito complicado a gente dizer, é isso, pronto, e acabou, né? É isso aqui, a gente falar categoricamente, não, é um dia de 24 horas, mas embora tenha argumentos. Por exemplo, qual seria o pessoal
criacionista da teoria da Terra jovem, né, que fala que a Terra tem 6.000 anos, eles colocam o seguinte: qual seria a dificuldade desses dias serem de 24 horas? Porque, afinal de contas, a gente está falando do Todo-Poderoso. Eu não tenho dificuldade com isso. Pode ser 24 horas, mas que durou bilhões para nós aqui. Coisas assim, e se ele está usando o nada, né, é uma criação ali que os teólogos chamam de ex nihilo, né, do nada, ele forma todas as coisas. Em 24 horas Deus pode fazer muita coisa, né? Então, eles colocam, e é um argumento assim muito assim razoável, porque às vezes também esse entendimento, né, de milhares, de milhões de anos, é como se lá por trás tivesse aquela ideia assim de que não, faz mais sentido a Terra esperar esse tanto de tempo para que as coisas acontecessem, como se a força criacional estivesse na Terra, estivesse na criação e não no Criador, que aí entra em linhas também, né, até fora assim do cristianismo, né, como a ideia da crença da Terra como Gaia, né, a Terra como a mãe natureza, e aí pega um pouco mais da parte de panteísmo, de monismo, panteísmo, aí que coloca um poder divino na própria criação como uma espécie de mãe natureza, né? Quando as pessoas dizem assim, a mãe natureza, aí por trás está a ideia da Terra de Gaia, né, da criação ser divina e ela ter autonomia e soberania para gerenciar isso aqui. E Moisés estava combatendo esse panteísmo também. Ele estava confrontando justamente o panteísmo, muita coisa que estava lá no Egito. Isso é verdade. Isso. Bom, mas isso aí dá pano para mangas, tá irmão? A questão é que, por exemplo, o carbono 14 está aí para provar que, por exemplo, que tem milhões, alguns achados, os fósseis, né? Agora, alguns literais, o que eles acreditam? Que esse carbono 14 é mentira, né? Então aí fica complicado. Agora, se for mentira, de repente eles estão certos, né? E muitos literais acreditam o quê? Que os dinossauros eles foram destruídos lá no dilúvio, né? Mas os achados dos fósseis tem milhões e milhões de anos, e o dilúvio é bem mais recente. Então, talvez a gente tenha que pensar nesse sentido. Né? Tem uma pergunta assim, é só uma pergunta que eu vou provocar os irmãos, né? Os dinossauros, assim, eu acabei entrando nos dinossauros. É sempre assim uma dúvida que eu tinha, né, quando eu estudava Gênesis, e ficava assim, mas os dinossauros, como é que eles se encaixam aqui, né? Se a gente entender, por exemplo, os dias criacionais como eras e não dias literais, faz sentido os dinossauros estarem ali, mas tem um problema, porque pelo menos a maioria do que se fala sobre os dinossauros, né, sobre esses seres, é que eles foram destruídos de forma trágica, né? Só que tinha que ter uma catástrofe ali para destruir eles. Digamos, vamos pensar de forma simples, né, como a gente ouve a história dos dinossauros, né? O meteoro que destrói os dinossauros. Se a gente entender teologicamente, né, e tentar colocar essa história, né, no parâmetro teológico, o meteoro destruindo os dinossauros fala de juízo, certo? Só que tem um problema, a queda só acontece no capítulo 3 de Gênesis. Ou eles estariam lá, a partir já em Gênesis 3, eles estariam coexistindo com, né, os primeiros seres humanos e, enfim, foram destruídos lá no dilúvio. Assim, a questão é como conciliar a ideia de a destruição dos dinossauros anteriormente à queda. Se a forma deles serem destruídos foi assim, nos parâmetros bíblicos foi juízo, mas como explicar o juízo antes do pecado entrar no mundo? Então esse é um problema. Tem gente que crê que está lá naquele abismo ali, sabe, a terra sem forma e vazia. Alguns creem que ali estavam também, que houve que o próprio Lúcifer já tinha perturbado ali, tudo ali já tinha sido. Então tem uma linha que acredita nessa aí, né? E tem essa outra linha que é no dilúvio, que também já foi depois.
E que aí a gente teria que pensar que o carbono 14 tá tudo errado esse negócio. E pode ser mesmo, né? Vai que... Porque a teoria da evolução tem 150 anos, né? Essa teoria da evolução. Né? Que não começou com Darwin, né? Começou com outros pensadores anteriores, mas assim, pode ser tudo balela isso, né? Falácia, né? Mas é o que se tem hoje de ciência, né? Assim, não que é da evolução, mas o carbono 14 tem provado a idade das coisas, né? Bom, mas até lá a gente, né? Agora, é interessante que já no quinto dia, já puxamos esse assunto aí, Deus ordenou que fossem criados os seres marítimos, e ali ele fala de monstro marinho. Aí eu vou pensar no Godzilla, né? Pensar no monstro do mar ali, os monstros marinhos e as aves, né? Nesse quinto dia aí. É interessante, quando a gente vai no livro de Jó, ele, embora também nós interpretamos como poético, ele vai falar de monstros ali também, que é um tal do Behemoth. Nas traduções mais da agora, alguns colocam como um rinoceronte, né? Mas não é rinoceronte. No original é um Behemoth, que nós nunca ouvimos falar desse bicho aí. E tem um Leviatã também, que é um monstro do mar. Por isso que eu falei em Godzilla, entendeu? Não que existe, né? Por isso que eu falei, poderia, um monstro marítimo, que é o Leviatã, e mais esse Behemoth. Então, os literais que creem nessa destruição dos monstros, né? Porque dinossauro é lagartos gigantes, né? Desses monstros, eles creem que foi ali no dilúvio. Esse Behemoth, esse Leviatã, o que existiu ali. Agora, se a gente entender Jó somente como poético, aí esse Leviatã às vezes está se referindo ao Satanás, né? Ao diabo, e talvez aí vira tudo alegoria, né? Também é complicado, mas eu queria falar isso aí. Sei que no quinto dia, né? E também Deus também dá ordem para que essa criação seja fecunda. Então Deus cria os primeiros, os próximos eles vão procriar ali, porque Deus ordena que eles sejam fecundos. O sexto dia, melhor dia, esse é o polêmico, né? Nós temos ali mais quanto tempo, pastor? Né? No sexto dia, né, Deus vai criar os animais, brotando da terra pela palavra de Deus. Você pode pular aí, vamos direto para a vida humana, tá? É o começo da vida humana, do versículo 26 até o 30. Bom, como nós já lemos, né, pela primeira vez, Deus usa o verbo no plural, né, indicando, voltando àquela questão da trindade, né, lá no façamos o homem à nossa imagem, né? Então é o que eu tinha falado, né, antes, que alguns pensam que anjos, mas nós não somos semelhança de anjo, pelo menos não dá para crer nisso, né? Então, por isso que nós associamos essa passagem à trindade mesmo. Os testemunhos de Jeová, eu acho que deve ter outras, não creem nisso, eles vão falar que é anjo, entendeu? Esse façamos, tá Deus e os anjos do lado dele, e vai fazer o ser humano à imagem. Mas a grande maioria dos cristãos não creem nisso aí. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, né? E aí a gente vai pensar que essa semelhança são características aí morais, intelectuais, de inteligência, porque Deus é espírito, né? Deus é espírito. Então, mas bondade, pessoalidade, criatividade, né? Amor, justiça, né? Eu fico pensando, nesse final de ano, eu vou dar um testemunho aqui, né? Por exemplo, em relação à criatividade e criar coisas, né? A Mizan queria comprar um armário, e aí tinha um preço lá, eu falei, não, esse armário aí eu consigo fazer. Eu sei fazer isso aí, falei para ela, né?
e vai ficar a metade do preço, vai ficar melhor que esse aí que você está comprando, né? Sei o que. Aí eu fiz, gastei, eu e Nicolas, gastamos 2 dias para fazer, né? O armário, né? E aí é tão interessante que na hora que a gente termina de fazer, aí eu estava pensando Deus, na hora que termina de criar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Ou até mesmo, eu olhei assim para o armário e eu achei bom, o prazer que você sente quando você constrói uma coisa, você faz uma coisa, dá um prazer, uma coisa boa, né? E aí eu fiquei pensando em Deus, semelhantemente, eu acho que cada um de nós, por exemplo, alguém quando faz um prato, uma comida, ou faz um trabalho, ou cria algo, é muito prazeroso quando você faz aquela coisa, né? E aí você vê aquilo que você fez, é bom. Então, eu penso na nossa semelhança com Deus, né? Qual animal, ou qual o bicho faz isso e tem prazer naquilo, né? Como a gente, né? Ou um ser racional, né? E a gente, o tempo todo, a gente está fazendo isso, né? Quando a gente faz alguma coisa. Isso. Deus compartilhou com os seres humanos atributos que Ele não compartilhou com os animais, né? Então, os seres humanos, eles se tornam co-criadores, podemos dizer assim, porque Deus cria os seres vivos, mas Ele dá uma ordem para o homem, né? Que é chamado de um mandato cultural, que é nomear os seres. Então, para você olhar assim, né, 4 patas ali, o rabinho balançando, um cachorro, né? Aquele ali, né, tem umas garras assim maiores, é um gato e tal, e o homem está dando nome, né? Isso, dar nome às coisas, é muito do ser humano, mas por causa dessa capacidade que Deus deu a ele de atribuir. Isso tem a criatividade, né? Eu penso que foi um trabalho bem desafiador. Você vê uma criação recém-criada, tudo novinho em folha, né? Cheirando a novo, e agora Deus falou, você vai dar nome aos seres. Inclusive, a mulher é o homem que dá o nome para ela, né? Então, Deus está compartilhando com o ser humano essa capacidade de criar, né? Da relação do homem com a mulher vai sair uma nova vida, né? Então o homem ele é ordenado também a ser um co-participante também, né? Até pensar na criação da mulher, porque teve que sair da costela do homem, né? Embora assim, que ele estava dormindo, mas Deus falou, você fez parte aí da coisa aí também, né? É muito bom isso, muito bom. Uma outra questão também é a questão de ser filho de Deus, porque até então ali por aquele povo, quem que era filho de Deus? Só o faraó, né? Que era filho, e quem que era o Deus para ele, o Todo-Poderoso? Era Ra, né? Aqui vai mostrar que todos nós somos iguais, né? Todos os seres humanos são iguais. Então não é só um que é filho de Deus, mas todos são filhos de Deus. Por isso que Deus façamos o homem à nossa imagem, é o nosso filho, né? Então é interessante também para aquele povo ter essa consciência antes de entrar em Canaã. E a última questão aqui também, que eu acho que foi o que a irmã começou a falar ali, é a criação do homem e da mulher, né? Que Adão, né? Que lá no hebraico é Adam, né? Que tipo terra, né? Vem da terra, né? Do pó. Nessa igualdade, a gente vai ver, até nessa minha tradução aqui, que Deus criou já o homem e mulher, aqui nessa parte que ele está falando de homem e mulher, né? Que é tipo assim, o ser humano, né? Mas depois ele vai falar, Deus cria um macho e a fêmea, né? Aí na tradução lá está Zacar, o macho, e deixa eu ver se consigo ler, o Nekevá, fêmea. Então, porque tem muita gente que vai falar assim, a Bíblia está errada, Gênesis está errado, porque homem e mulher é a mesma coisa. Não, ele há uma diferença, ele cria homem e mulher, o ser humano, mas ele faz distinção, né, do macho e da fêmea. Porque hoje, isso aí está muito em discussão. Aí eu até queria que o Gabriel estivesse aqui, né, porque aí entra aquela questão de geração, né? Eu sou geração X e
tem a geração Y, né, que é os milênios, tem a geração Z, que aí já seria o Gabriel, esses meninos aqui, eu acho que tudo geração Z, aí já tem uma nova geração. E a geração G, né, tá com essa ideologia de gênero, isso aí tá uma confusão total, sabe? E então isso tem que ficar bem claro, né? Quando a gente lê aqui, não adianta tentar a gente relativizar a coisa. Ah, não, Deus criou o ser humano, então aí nós temos um espectro. O espectro, você é mulher, mas você tem um espectro masculino. Então, essa conversa não dá. A Bíblia não tem como, né, pastor? Isso aí, infelizmente, não dá. Aí eu sou literal demais. Por isso que eu estou falando. Eu sou literal nesse sentido, porque aqui, ó, se a gente for ver o significado de cada um, o que é Zacar e o Nequevá, você vai ver a diferença. A diferença está lá no órgão sexual. Esse nome aqui é quase que o órgão sexual lá em hebraico, né? Não vou nem entrar nessa questão aqui, né? Mas, e aí as pessoas estão indo para a questão do espectro. Ah, não, é tudo espectro. Nós temos vários, tem mais de 20 tipos de espectro. É interessante também que essa confusão sobre o gênero, né? Ela, embora seja muito acentuada nos nossos dias, mas o próprio Gênesis mostra, no contexto ali de Sodoma e Gomorra, desdobramentos dessa confusão, né, até da inversão, né, da troca das relações. Os habitantes da cidade de Sodoma querem ter relação com os anjos, né, e depois eles ameaçam abusar o próprio Ló. Então, e aí eles recebem juízo, né? Então, quando a gente observa a humanidade a partir do capítulo 3 para frente, a gente vê um caos instaurado. Primeiro que o homem se rompe com Deus, né? Então já começa a se alienar, né, de Deus, tem a dificuldade de se relacionar com o Criador, e a gente vê na família o irmão mata o outro, as relações interpessoais também se tornam confusas, né, trágicas, e Caim e a sua descendência vão construir cidades, vão construir reinos que são uma oposição, né, a Deus, e todas as perversões, de tal forma que quando a gente chega no período ali do dilúvio, que vai contar a história de Noé a partir do capítulo 6, né, a corrupção do gênero humano, Deus diz assim: eu me arrependi de fazer, de criar. Isso assim é muito forte, o que a gente observa aqui em Gênesis 6, né? A gente vai chegar lá nesse capítulo, mas Deus assim: olha, já deu, né? Assim, deu errado, deu ruim, né? Então eu vou destruir. Assim, é algo terrível, é triste. Deus, que quando no início ali a gente lê no capítulo 1 que a gente está estudando, Deus está dizendo que foi bom, muito bom, quando cria todas as coisas, cria o ser humano. Agora no capítulo 6 ele está dizendo: eu me arrependi de criar os seres humanos. Então isso fala do nível que chegou a perversão na humanidade, mas que a partir de Noé tem um começo, né, um recomeço, mas as coisas tendem a desandar também, né? Que a gente vê lá mais na frente, já na história de Abraão, Deus punindo, né, julgando Sodoma e Gomorra. Então isso fala muito da nossa dificuldade criada, né, causada pelo pecado. Inclusive vai mudar a nossa própria identidade em relação a ser imagem de Deus, homem, mulher. Isso a identidade é uma confusão que o pecado, né, e também o demônio vai desconfigurar na vida do ser humano. E se a gente for pensar, a última coisa que aconteceu lá o desejo, né, pecaminoso dos homens lá, foi nessa questão, né? A última, porque já tinha feito todo tipo de atrocidade, né? São insaciáveis e querem fazer todo tipo de... Mas a última entrou nessa questão, né, de sexual, né? Então, acabou, agora vamos destruir tudo, né? É claro que eu sou contra essa coisa da igreja também, porque o grande problema da igreja, que se diz evangélica, no Brasil, talvez no mundo, é que colocou só isso como prioridade assim, da igreja. Porque para mim a prioridade da igreja é pregar o evangelho para toda criatura, para todo mundo. Não é ficar brigando por causa de gênero, entendeu?
E aí a igreja colocou isso como prioridade, até mata por causa disso. Até comprar, mas eu posso matar, mas gay não. Eu posso ter arma, eu posso fazer isso, mas... Então o povo está confundindo as coisas. Isso não pode ser prioridade, isso tem que ser... Né? A grande tentação da igreja é tentar ser igreja... Quer salvar o mundo com essa questão. As armas do mal, né? Ou seja, fazer uso do ódio. Né? O evangelho é uma boa notícia, mas assim, é uma boa notícia que não é só não é doce assim, não é somente partes positivas. O evangelho na sua integralidade fala: Deus nos perdoou em Cristo, mas caso a gente rejeite essa mensagem da cruz, haverá juízo. Então a gente não pode focar só no juízo, mas também a gente não pode dizer, não, olha, venha para Jesus e pare de sofrer, né? Esse evangelho genérico, né? Venha que você vai ser um milionário, Deus vai te dar a casa que você quer, o carro que você quer. Isso é mentira, né? É um evangelho travestido aí de humanismo e seja lá o que for. Então o evangelho tem uma dupla mensagem, uma mensagem positiva: Deus nos perdoou, consertou o que nós estragamos na queda. Mas caso a gente rejeite a salvação em Cristo, o presente que Ele nos dá, haverá consequências eternas, né? Juízo. Então é uma dupla mensagem. Mas a igreja, às vezes, a gente, em muitos momentos, nós somos levados até pelo espírito da época, né? a agir com base naquilo que as pessoas, na maioria das vezes, estão agindo, que é o ódio, né? Hoje o ódio, ele se tornou um ódio recreativo. Você odeia as pessoas por nada, você, né, insulta as pessoas de graça, assim, você, né, é um mundo muito polarizado, muito fragmentado. Então a igreja, a tentação da igreja é se ver agindo de forma mundana, quando ela deveria agir de forma santa, né, em santidade e de fato revelando Cristo. A igreja ser Cristo, né? Ser Cristo. É verdade. Bom, então tem o último tópico aí, nós vamos ter que passar direto aí por causa do tempo, que é o começo em estado acabado. Aqui o autor da lição, ele vai entrar no versículo que é até o tema principal, né, da nossa lição, que é Deus, quando termina a sua obra, Ele vai dizer que tudo foi feito, foi muito bom, né? Foi muito bom. E aí lá no capítulo 2, Deus vai descansar, né? Não que Deus... ele fica cansado, né? Porque ou para de trabalhar, porque o próprio Jesus vai falar: o meu pai, ele não, né? Então isso aí é meio que alegórico também, né, pastor? Se for pensar assim, porque tem gente que fala: não, Deus descansou mesmo, Deus descansou, mas aqui era uma orientação até para o povo descansar, né? Tem uma conotação assim muito importante, o sétimo dia, e que muitas vezes nós negligenciamos. Porque esse povo que está ouvindo da parte de Moisés sobre a criação é um povo que não sabia o que era descanso. Era escravo. Escravo não tem descanso. Então Deus está dizendo o seguinte, ao revelar a Moisés sobre a criação, né? 6 dias a gente trabalha e um dia a gente descansa para pensar no que foi feito. Porque há uma avaliação, né? E foi muito bom. Foi muito bom. O sétimo dia vai trazer sentido a tudo que a gente fez nos dias anteriores. Então, é claro que no Antigo Testamento, no judaísmo, esse sétimo dia era o sábado, era o Shabá, e aqui, na cristandade, isso passa a ser domingo, né, porque é o dia que o nosso Senhor ressuscita. Mas o importante, assim, porque tem uma discussão também, né? É o sábado que é o dia santo, ou é o domingo que é o dia santo. Mas se a gente parar para pensar, em Cristo Jesus, né, todos os nossos movimentos, o tempo cronológico, ele foi santificado. Então eu não posso pensar assim: segunda-feira é dia de chutar o balde, vamos profanar na segunda, na terça, vamos fazer o que der na telha, aí domingo a gente se arrepende, a gente vira crente. Porque isso é uma fragmentação no cerne da nossa fé. Se todo dia, se todas as horas, todos os minutos não forem dedicados a Deus, não for como Paulo diz, né, tudo para a glória de Deus, eu não entendi o que é viver uma vida para Deus, né? Então, mas existe também na crença evangélica de que domingo é o dia santo de ir para a igreja, é o único dia que a gente faz isso. Nos outros dias a gente faz o que a gente dá na telha,
né? A gente vive de forma ímpia, a gente vive como pessoas que não creem na semana, e domingo a gente lembra que existe. Domingo a gente vira crente, né? A gente vira crente. Nos outros dias, de crente ir para a igreja. Isso é um problema. Isso é um problema. Bom, para finalizar, eu acho que já podia finalizar aqui, né, pastor? Eu acho que porque para finalizar é Cristo Jesus, é o nosso descanso, é a nossa salvação, é o nosso sábado, né? Jesus falou: eu sou o Senhor do sábado, né? Mas na lição aqui nos induz assim algumas aplicações, né? Entender que Deus, uma das primeiras aplicações, né? Entender que Deus transforma as trevas, o caos, o abismo em vida, né? Isso independente de qual a forma que você pensa aí, mas Deus fez isso. E aí criou todo esse mundo, tudo para o ser humano, né? Você vai pensar a criação do sol, agora se foi Big Bang, se foi uma explosão, se foi literal ou não, se foi 24 horas, se for bilhões de anos, isso não interessa, porque Moisés não queria explicar isso, né? Mas Deus transforma a nossa vida, todo esse abismo, tudo isso, né? Outra coisa que é importante, que quase nós não falamos, eu nem gosto muito de falar disso, assim, mas é ter cuidado com a criação de Deus. Porque se Deus diz que tudo que Ele fez era muito bom, nós temos que cuidar. E aí, eu até com o Gabriel tinha conversado com ele antes, né? Porque hoje a sociedade, tipo assim, vamos pensar nas gerações. Na minha geração X, né, na década de 80, eu até falei para ele a questão de uma música. Tinha uma música do Eduardo Zé que falava assim: troque seu cachorro por uma criança pobre. Tinha uma música que falava isso. Hoje, as pessoas, o cachorro é mais importante que uma criança pobre. Entendeu? Então, é uma inversão muito grande de valores, ou que as coisas, a natureza é mais importante que Deus, né? Os bichinhos é mais importante que o ser humano. Não que não seja importante. O Chester fala uma coisa bem forte em relação a isso, que na sociedade onde os animais são adorados, há sacrifícios humanos. Isso. Assim. Então a gente tem que começar a pensar isso. Eu já vi crente mesmo, gente boa, gente filho de pastor, né, que falou assim: eu amo mais os cachorros do que as pessoas, porque as pessoas são más. O cachorro não, tadinho. Aí tem aquele monte de cachorro lá na casa dele lá. Mas tadinho, olha, tão inocente, né? E aí tem raiva das pessoas, ódio das pessoas, só que nós temos que amar as pessoas, mesmo as pessoas sendo maus. Isso é a nossa missão aqui, né? Então, assim, mas eu não. Isso é um outro assunto que nós não entramos, né, pastor? Esse ponto do mandato cultural, né, da criação, da mordomia sobre a criação, eu penso que no capítulo 2, né, a próxima lição vai trabalhar mais esse ponto sim. Em relação à mordomia. Que aí é o que, né, que eu falei, nós temos que ter a consciência de guardião. Aguardem as próximas lições, né? Aguardem as próximas lições. Espero ter contribuído um pouco para você pelo menos pensar, né, sobre esse assunto, você começar a ver Gênesis de uma forma diferente, né? Mas que a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? E que você dê valor à palavra de Deus, né? É isso aí. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para encerrar e impetrasse a bênção aí para Deixa eu só nosso povo. Fazer a leitura aqui dos últimos comentários. A irmã Miriam Bloss, ela coloca assim: então não temos que repensar na maneira didática de apresentar às crianças e para a nova geração sobre a criação. As crianças hoje abrem o computador e mostram os fósseis, né, o carbono 14. E agora, sobre a criação da Terra em 6 dias, né? Então, a pergunta que ela faz muito boa. O irmão Marcos Diniz está colocando aqui, Marcos Brito, né? Deus criou apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Qualquer coisa diferente disso fere o princípio natural da criação, ou seja, é contra a natureza. E a irmã Elis está colocando: é verdade, irmão Marcos, concordo com você. Muito bem. A pergunta aqui da irmã Miriam, né, uma pergunta muito pertinente. Nós cremos, quando a Bíblia fala que Deus ele cria todas as coisas em 6 dias e
e descansa no sétimo, né? Essa é a nossa tradição, né, da nossa crença, da nossa fé. Isso é histórico, né? Deus fez o mundo em 6 dias, né, criacionais, e descansou no sétimo. Se Deus tivesse revelado a Moisés, olha, eu fiz todas as coisas em 14 dias, porque afinal o ponto de partida aqui é o seguinte: quem é o Deus que faz as coisas? É o Elohim, é o Todo-Poderoso. Agora, a dificuldade, irmã Miriam e irmãos, é a gente ir com uma agenda científica para Gênesis e tentar, de forma muito milimétrica, assim, colocar um microscópio sobre Gênesis. Tem que encaixar de qualquer jeito. Vamos empurrar isso aí. Nós vamos ter algumas dificuldades, porque esse não... Aí entra um princípio muito importante na interpretação bíblica, na hermenêutica. É a gente entender o que é que o autor está querendo comunicar, né? O que é que o autor bíblico tinha em mente. Embora ele está sendo usado por Deus para apresentar a revelação divina, Moisés não tinha em mente fazer uma exposição científica, né, da comprovação científica, porque já existia ciência lá no Egito Antigo, né? E provavelmente ele conhecia um pouco aquela ciência também, né? Ele sabia também. Moisés não era leigo, ele foi treinado, ele foi criado na cultura egípcia, mas a gente observa que Moisés não está entrando aqui no mérito, nesse mérito, porque esse não é o propósito. Qual é o propósito? Verdade. O propósito é mostrar que o Deus, esse mundo que a gente conhece, ele teve uma origem, essa origem é Deus. E como é que ele fez isso? Aí aqui a coisa mais impressionante, que a nossa fé se firma nisso, é que esse Deus fez tudo que existe pela sua palavra poderosa. É uma coisa que entra em contato, assim, entra em confronto com a nosso pensamento assim consumista hoje, né? Quando a gente, por exemplo, a gente quer comprar um produto, a gente pensa no material, né? Mas esse material aí por exemplo, desse celular, ele é feito de quê? Porque a gente entende o seguinte: quanto melhor o material, melhor será o produto. Você estava falando do armário, né? Do armário. Qual a madeira desse material, desse armário, né? É mogno, são madeiras nobres, Eu tive que fazer uma pesquisa, fiquei uma semana fazendo pesquisa. Então, assim, porque qual é o nosso entendimento? Quanto melhor o material, melhor será o produto, certo? Agora vamos pensar o seguinte: qual foi o material que Deus usou para criar o universo? O nada. Do nada. Que material é esse, Deus? Nada. Eu simplesmente, pela minha palavra, eu fiz as coisas acontecerem. Então, uau, né? Então esse é o Elohim, ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, inclusive eu e você, a partir da sua palavra criacional, né? Então a nossa fé se sustenta nisso. Agora, entrar nos detalhes, assim, olha, essa era aqui tal, com um olhar científico, nós teremos dificuldade. Então, a terra foi feita, o mundo foi feito em 6 dias. A Bíblia está dizendo isso e nós cremos nisso. Agora, entrar nos detalhes assim e com curiosidade científica, nós vamos ter dificuldade. Então, é uma tensão que nós vamos ter aí. Então, eu não sei se respondi ou se eu piorei as coisas, né? Mas o desafio é a gente continuar estudando, né? A gente continuar refletindo, mas pedindo para que nesse estudo, nessa reflexão, Deus fortaleça, né, a nossa fé, nos edifique, nos prepare também, porque existe uma forma bíblica e racional também de responder à razão da nossa fé. Por exemplo, quando a gente estiver num debate com um naturalista, um evolucionista, né, como é que a gente vai porque ele está vindo com o leque dele, né, científico, como é que a gente vai conversar com ele, né, a partir da nossa da fé bíblica? Então existe uma forma coerente, uma forma racional de fazer isso também, de debater essas ideias, né? Porque também, por mais que isso seja travestido de intelectualidade, eles estão partindo de uma crença também. Isso. É crença com crença. Então, criacionismo e evolucionismo não é fé versus ciência, é fé versus fé. Qual a fé mais coerente? Aí é que está o ponto. Não, e é bom também, por exemplo, porque tem muita gente aí ensinando o que eles acham, né? Mesmo em relação ao criacionismo. Por exemplo, essa novela que vai começar aí, vai começar dia 19. Eu estou até curioso para assistir o que eles vão falar,
que eles vão falar? Agora, você tem consciência, conhece a palavra, você sabe que então você não vai ser enganado. E tem muita gente aí sendo enganada, mesmo usando a palavra de Deus, né? Muito bem, então agradecemos, né, a presença dos irmãos aqui que nos acompanharam nesse estudo, os irmãos também que das suas casas estiveram conosco. Deus nos abençoe. Hoje às 18h30, se Deus quiser, estaremos aqui para o nosso culto de celebração, avisando aos membros da IBC. Hoje à noite, depois do nosso culto, da nossa reunião, nós teremos uma assembleia extraordinária para elegermos a diretoria apenas estatutária. Nós precisamos de um número de cerca de 51 pessoas. Então, gostaria que você pudesse se programar para a gente fechar essa pauta, né, administrativa da nossa igreja, para a gente começar o nosso ano administrativo com uma diretoria eleita. Então, se organize, venha em segurança, né, use máscara. Nós temos as cadeiras aqui separadas com 1 metro de distância, 1,5 metros, para estarmos num ambiente seguro, mas podemos também avançar no nosso trabalho, né? Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos por esse tempo aqui de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações, nos levar como povo de Deus a conhecer mais a Tua Palavra, a fim de que possamos explicar para as pessoas a razão da nossa fé quando formos questionados. E estamos num mundo que há muitos questionamentos, há muitas dúvidas, as pessoas estão buscando conhecimento, estão buscando também uma razão para as suas vidas, que nós possamos ser testemunhas do Senhor, lembrar as pessoas que nós não somos obras, não somos produto do acaso, fruto de forças impessoais do acaso, nós somos resultado do poder de um Deus criador, um Deus pessoal, e isso é prova do Teu amor. O Senhor é amor em essência, e o amor Ele cria, Ele gera vida, e o Senhor nos gerou, nos criou para uma vida extraordinária, mas infelizmente a Tua Palavra também diz que nós escolhemos, por causa do pecado, viver de forma independente, autossuficiente, mas que mesmo assim o Senhor não desistiu de nós. Em Cristo Jesus nos chama ao arrependimento, a fim de que possamos ser reconectados com o Senhor e vivermos nesse mundo uma vida de fé, uma vida para a Tua glória. Nos dê um dia na Tua presença, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, um bom dia para todos.